Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da galera. Sim, aquele vídeo onde eu reajo aos comentários de vocês sobre o último show. Então a gente vai fazer o Sincerão do Monday Night Raw desse último dia 9. Se você quiser saber se você apareceu no vídeo e qual é a minha reação aos seus comentários, não deixe de assistir esse vídeo, porque olha, tem parada polêmica nele, tá? Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal. A gente está tentando chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber e a 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Eu conto com vocês para a gente bater essas metas, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da galera do Raw do dia 9 de fevereiro. Já vamos começar falando da nossa queridíssima conterrânea Stephanie Vacan, pois o Wrestling Moderno tem um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte: a Vaquer luta muito e é muito boa nas promos e segmentos. Toda brava, imponente. Os segmentos com a Raquel e a Liv mostraram que uma feud com a Nick foi um baita tempo perdido. Olha, Wrestling Moderno, cara, eu concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. A Stephanie, quando ela se tornou campeã mundial, ela já era para ter sido colocada no caminho da Judgment Day, porque a Liv Morgan, a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez são excelentes personagens, excelentes atrizes. Então, elas poderiam ter construído essa feud direitinho. A Stephanie, no começo, chegou até a começar essa feud. Ela teve um bate-papo, um bate-boca com a Raquel e com a Roxanne durante um intervalo. Mas depois resolveram colocar ela nessa feud inútil com a Nikki Bella. Nada contra a Nikki Bella. Mas a Nick não estava nesse nível no momento. Ela estava acabando de voltar, né, dessa temporada que ela passou fora da WWE, estava voltando para a companhia, lutando constantemente, tinha feito uma luta medonha contra a Becky Lynch e aí foi colocada no cenário do Campeonato Mundial fazendo aquela amizadezinha ridícula com a Stephanie que todo mundo via que era fake. Então assim, cara, sinceramente, a WWE realmente perdeu tempo ali. Quer dizer, pode até ser que na verdade tenha sido aquela field filler, né, cara, assim, tipo, vamos fazer uma fieldzinha aqui que não tem nada a ver para poder ganhar um tempo para a gente construir outras histórias legais, até porque a gente tem que construir a jornada dela até a WrestleMania. E aí escolheram a Nikki Bella para fazer ela justamente perder um pouquinho de tempo ali e avançar até que eles pudessem começar a história com a Judgment Day. Agora parece que engrenou, né? E depois que a Liv Morgan chamou a Stephanie daquela palavrão que é exatamente igual em espanhol e português, a Stephanie ficou irada, né? E depois acabaram que se prepararam, se organizando para uma luta que provavelmente vai acontecer na WrestleMania, tá? Então eu acho que está sendo bem interessante. Finalmente eles arranjaram uma storyline para Stephanie. Eu espero que essa história continue, tá? Só tem uma questão, eu acho que a WWE deveria repensar a ideia de ficar fazendo a Stephanie ficar falando muito em espanhol. Porque apesar do público americano conhecer espanhol, em geral nem todo mundo conhece. Então, principalmente em regiões locais que não tem muito mexicano, não tem muito imigrante, pode não ser interessante botar ela falando espanhol, porque senão daqui a pouco ela pode estar sendo vaiada. Tá? Se for ali no sul dos Estados Unidos, Los Angeles, Texas, Califórnia, cara, ali, beleza. Pode botar ela falando espanhol que o público vai vibrar. Agora, pô, lá em Cleveland, Ohio, onde foi o show, pô, não faz o menor sentido botar ela falando tanto espanhol. Mas enfim, isso é apenas um pequeno detalhezinho. Pra mim é ótimo, porque eu não preciso traduzir as falas dela, então tá valendo. Agora o Thiago também vai trazer um comentário legal da Stephanie, que eu tava vendo a live também tomei um susto, né? Ele disse o seguinte: por momentos, na entrada da Stephanie Vacan, o Dominic pensou que o Kane ia aparecer. Pois é, a WWE ela mexeu na entrada da Stephanie, né? Mexeu em tudo, né? Mexeu na música, trocaram a música da Stephanie, ficou horrível na minha opinião, e mexeram na entrada. E agora na entrada da Stephanie tem uma explosão de fogos como tinha na época do Kane, né? E aí, quando explodiu, foi a primeira vez que aconteceu. Cara, o Dominic tomou um susto no ringue. Até eu que tava vendo a live tomei um susto. Eu falei, ué, como assim? Tá vindo Kane aí do nada? Tá vindo Glenn Jacobs, prefeito de Knoxville, Tennessee, pra poder... Ai, meu Deus, podendo dar uma coça no Dominic. Eu não entendi nada, cara. Mas aí foi a Stephanie Vacan. Então, assim, dá um impacto na entrada dela. Eu acho que tava precisando, né? A entrada dela do jeito que tava meio modorrenta, né? Então, tendo a pancada dos fogos, vai fazer a galera dar uma levantada, mas a música ainda precisa ser mexida, porque ainda não tá legal, não.
E agora o Yuri Taker tem um comentário polêmico sobre essa história da Liv e do Dominique, né? Lembrando que durante o show o Dominique trouxe um monte de flores e chocolates pra Liv Morgan, tal. Aí a Liv Morgan agradeceu, falou que agradecia pra ele depois e tudo mais. E ele disse o seguinte: sinceramente, não aguento mais ver Liv e Dominique juntos. Pleno 2026. Acho desnecessário histórias envolvendo relacionamento amoroso. E atualmente isso só acontece com Dominique. Isso acaba deixando o cara preso em storylines sem sentido e ele não deveria estar envolvido. O que ele tem a ver com a disputa do World Title feminino? Depois da Liv, vão colocar ele com a Roxane? Na época do Eric fazia sentido, hoje já não cabe mais. Cara, eu acho que é uma questão de opinião. Tá, e assim, e aí eu não vou criticar você por achar que não tem mais lugar no wrestling de hoje em dia uma storyline de um relacionamento, tá? Eu vou entender você perfeitamente, até porque na época lá, quando as divas voltaram em 98, 99, e aí a gente tá falando do Eric Guerreiro, 2000, 2001, essas histórias de relacionamento, elas serviam para que as mulheres pudessem participar dos shows de televisão, porque elas quase não tinham espaço. Então elas utilizavam esse artifício para poder aparecer mais na frente das câmeras. A Beth Phoenix depois fez isso com o Santino Marella. Ela já disse em entrevista que ela pediu para entrar numa storyline com o Santino Marella. Então, esse tipo de coisa era muito utilizado pelas mulheres para elas conseguirem atenção, né? Conseguirem ter mais tempo de televisão. Hoje em dia elas precisam disso? Não, não precisam. Precisar, realmente elas não precisam. Eu acho que deveria não ter esse tipo de história. Aí eu acho que já é um pouco demais. Cara, a gente tá falando de luta livre, WWE, é entretenimento, cara. É como o rapaz aqui do meu prédio fala, é a minha novelinha, entendeu? Então na novelinha pode ter uma storylinezinha de relacionamento, pode ter uma storylinezinha de uma amizade colorida meio torta, como a da Rhea Ripley e da Io Sky. Pode ter tudo isso, cara, eu não me importo, tá? Eu não me importo. Se ficasse muito exagerado, beleza. Mas como essa história da Liv e do Dominique tá caminhando pra Liv dar um pé na bunda do Dominique, tá muito claro isso, cara, eu não me incomodo, mas eu respeito quem se incomoda, quem não gosta e tudo mais. E eu acho que todos nós deveríamos respeitar isso, né? A gente sabe que aqui no canal a gente tenta ter um ambiente amistoso, assim, pra que ninguém saia na sola e já fala, esse cara tá reclamando, não sei o quê. Calma. É assim, todos nós temos os direitos à nossa opinião, por isso que a gente faz o Sincerão, pra gente poder reagir à opinião de todo mundo e eu colocar as minhas opiniões, tá? Então, assim, na minha opinião, eu não me importo, mas eu entendo quem se importa, quem se incomoda, considerando que a divisão feminina hoje já pode andar com as próprias pernas tranquilamente. Agora, o Saito vai trazer um comentário sobre algumas situações do show em si. Ele vai dizer o seguinte: achei o Raw ruim, cheio de bots, era pra Ivy Nile e a Alpha Academy ganharem, não sei se foi erro dos juízes, mas enfim. Penta já era também, que nem o Ray. A única coisa boa foi a vitória do Devon e do El Grande Americano original. Até dropei e nem assisti a última luta. Cara, tu até perdeu uma boa luta, tá? O main event foi legalzinho, do LA Knight contra o Penta e o Austin Theory. Tá bom? Eu achei legalzinho. Aliás, eu acho estranho você falar que o Penta já era e não ter visto a última luta, porque o Penta perdeu a última luta. Então, assim. Enfim. Mas, cara, o Raw, ele realmente não foi dos melhores. Não foi ruim, tá? Quando eu dou 6,5 pra um show, é porque eu acho que o show esteve um pouco abaixo da média. Mas, cara, por exemplo, eu vi gente na gringa dando 7,5 pra esse show. Entendeu? Teve gente que gostou do show. Teve gente que gostou das lutas. Então você vê que às vezes é uma questão de opinião. Que assim, eu não gostei, mas pô, o cara lá tava num dia melhor e gostou. Acontece, tá? Com relação a Ivy e a Alpha Academy, não foram bots, tá? A história dos juízes que bateram ali perto do 3, não foi bot, não houve erro dos juízes. Ali naquele caso foi a intenção de ter um 2.99999999 no kickout, que parece que é 3, mas não é. Aí é muito mérito de quem tá tomando pinfall de chutar na hora que o juiz já bateu 3, tá? E com relação a Ivy Nile, ela mostrou muito talento nessa luta, tá? Inclusive teve gente elogiando a Ivy Nile, tá? E a gente teve gente nos comentários elogiando a Ivy Nile, falando que ela mostrou muito talento. E realmente a Ivy nessa luta ela mostrou o potencial que ela mostrava lá na época da NXT. Depois que ela subiu pra WWE e se envolveu com o Chad Gable e tudo mais, cara, foi tudo pro vinagre. Foi tudo pro vinagre. Eu espero que eles deem um jeito nela, de alguma forma,
tá? Talvez tornando ela face, talvez ajude a que ela crie uma personalidade diferente e aí ela possa, como face, utilizar o seu moveset para levantar a galera, porque ela é boa no ringue, tá? Ela só precisa soltar o seu cabedal de movimentos e para isso ela precisa ser face. Como o Rio ela tá muito nerfada para que o público não a aplauda. Agora o Marcos Martins vai chegar, trazer um comentário sobre a Nery, né? Ele vai dizer o seguinte: tomara que a Nery ganhe mais agora. Ela merece, ela já foi muito tratada como qualquer coisa na WWE e ela é mais importante que a AJ Lee de fato e qualquer outra. Vamos lá, se a gente for considerar a AJ Lee de hoje, tá? A lenda AJ Lee, ela traz muito mais cartaz para a WWE do que a Nery, tá? Isso aí é inegável, inequívoco, tá? Inexorável. Eu fiz um concurso uma vez que se apareceu essa palavra inexorável, a gente ficou sacaneando, falando, questão de inexorável, tem que ser anulado e tudo mais. Mas se a gente for considerar todo o histórico da Nery, pô, a Nery merecia muito mais, cara. Muito mais do que ela teve na carreira. Pra vocês terem uma ideia, a Nery começou na WWE em 2000, pra lá de 2009, não sei se foi 2009, 2008. Ela começou como manager da Hart Dynasty, né, que era o maridão dela, né, o, o Tyson Kidd, junto com Dave Boy Smith Jr., né, que lutava como... Qual era o nome dele na WWE? Eu nem lembro, mas enfim, é o filho do British Bulldog. E aí, os caras, acho que era David Hart Smith, o nome dele na WWE. E aí, cara, desde aquela época, ela já mostrava um talento absurdo. Por quê? Porque ela foi treinada pelos Harts, entendeu? Ela foi a última pupila do Dungeon dos Harts, lá em Calgary. Então ela sempre foi acima da curva em matéria de ringue. Só que ela começou na WWE numa época que a WWE só queria saber de cavala ou de mulher bonita aparecendo e ganhando o título das divas, cara. Então ela acabou ficando escanteada. Na época só tinha um título, era o título das divas, o título feminino da WWE acabou morrendo depois com o tempo. Ela ganhou um título das divas lá atrás, perdidaço, e depois ela ganhou mais coisa recente. Só que sempre que ela aparecia, que a WWE resolvia usar ela, cara, usava ela sempre como bucha de canhão. Por quê? Porque sabia que ela podia dar uma luta legal e acabar ajudando uma outra pessoa a ganhar. E isso é cruel, cara. Isso é cruel. A Natália merecia muito mais do que isso. Na minha opinião, a Nery era pra ser 5, 6 vezes campeã mundial hoje em dia. E não é, acho que ela é 3 vezes campeã mundial. E mesmo assim foram reinados totalmente esquecíveis. Então, assim, dá pena, porque assim, a persona dela sempre foi esquisita, né? Ela sempre vinha sorrindo. A verdade é que a Nery, ela devia sempre ter tido a persona que ela tem hoje, porque se aproxima muito da persona do pai dela, do Jim The Anvil Snyder, que sempre foi um cara violento, um cara que estraçalhava todo mundo no ringue e tudo mais. Se a Nery tivesse tido essa persona agora, mais pra trás, talvez ela tivesse ganho mais na WWE. Hoje, com a idade dela e nesse mundo etarista que a gente vive na luta livre feminina da WWE, cara, eu não vejo ela ganhando absolutamente nada, nenhum cinturão, nada, nadinha de nada. Mas isso é um pecado, porque ela pelo menos devia ganhar o campeonato intercontinental, pelo menos, tá? Para ser a vilã máxima deste cinturão, substituir a Beck. Mas eu sei que não vai acontecer. E quiçá ser campeão mundial. Adoraria que ela fosse campeão mundial de novo. Mas também não vai acontecer. É uma pena, uma das minhas lutadoras favoritas da história da WWE. Agora o LG vai falar sobre os bots da Rhea Ripley, tá? Aqui, só pra gente, antes da gente ler o comentário dele, a gente já precisa dizer que teve gente falando, você fica passando pano no vídeo da Rhea, porque a Rhea teve o bot, que ela caiu antes da Ivy Nile, não sei o que. Gente, olha só, a Rhea tava de costas. Tá? Não adianta falar que eu tô passando pano, porque vocês também são haters e veem qualquer coisa. A Rhea tava de costas pra Ivy Nile. Nessa situação, precisa ter uma combinação sonora entre as duas para que, na hora em que a Rhea fosse cair, ela fosse alertada pela Ivy para que ela caísse junto. Entendeu? Porque o movimento pedia isso. Se fosse um dos David Device, não. Ela estaria de frente para a Ivy. Na hora que a Ivy viesse no clothesline, ela só soltava a adversária. É moleza fazer isso. Agora você fazer isso de costas, às cegas, você tendo que combinar com a adversária no voo para você poder jogar a adversária no chão,
É muito difícil de você fazer isso, tem que ter um aviso sonoro. E claramente o que aconteceu foi que alguém da plateia gritou alguma coisa, a Rhea entendeu que era o aviso sonoro e ela caiu antes. Tá? Então aqui, cara, foi uma falha de comunicação de um spot muito difícil de ser executado. Então a gente também precisa parar por causa da nossa raiva com uma lutadora só porque ela não é a nossa favorita e ficar achando coisa onde não tem. Tá? Se tem coisa, a gente vai falar, que é o que o LG vai citar aqui. Porque ela não teve só esse bot da Ivy Nile, ela teve outro. Ele diz o seguinte, frisando, esse não foi o único bot da Rhea nessa luta. Teve pelo menos mais uns dois. Tenho percebido a Rhea boteando cada vez mais de um tempo pra cá, e grande parte desses bots acontecem quando ela está tentando levantar alguém. Será que tem alguma relação com a lesão que ela tem no ombro e que não operou para arrumar? Ou tem a ver com essa perda de peso massa dela no último ano? Tem, tem sim. Você, LG, você acertou o prego na cabecinha dele pra acertar de primeira na madeira, tá? Você pegou o martelo e cravou o prego. Realmente, a maioria dos bots que a Rhea tem tido acontecem quando ela tem que levantar alguém. Um desses bots foi justamente ela tentando levantar a adversária na cadeira elétrica. Ela demorou pra colocar a Lyra, se não me engano. E sim, eu acho que tem uma combinação de fatores aqui. Eu acho que esse ombro dela tá incomodando. E eu acho que sim, o fato de ela ter perdido massa muscular, provavelmente para ter um corpo mais feminino, para ser mais palatável ao público da WWE, acabou fazendo com que ela perdesse força e ela está tendo mais dificuldade de executar esses movimentos. Tá? Então, é uma coisa que a Rhea vai ter que se adaptar. Ela vai ter que se adaptar. Ela é uma excelente lutadora, ela tem um moveset muito variado. Então, ela vai ter que se adaptar a essa nova realidade em que ela não tem mais a mesma força que ela tinha antigamente. A Rhea, há alguns tempos atrás, ela conseguia levantar a Nia Jax nos ombros, meu irmão. Hoje em dia, se ela tentar, ela não vai conseguir. Então, eu acho que ela vai ter que mexer no moveset dela um pouquinho para que ela consiga se adaptar à nova composição corporal dela. E eu acho que ela tem condição disso, tá? Então é aquele negócio, como eu digo, se a gente precisa criticar onde tem que ser criticado, a gente critica. Tanto é que na live eu citei todos os bots que foram acontecendo na luta, eu fui citando. Ih, rapaz, deu bot aqui. Ih, rapaz, deu bot ali. Ih, rapaz, deu bot acolá. Eu fui citando. Mas é algo que a WWE precisa ficar de olho e a Rhea também. Mas é como o Vini da Central Wrestling diz, ele que virou lutador de luta livre recentemente, ele mesmo fala, apesar de ser aquele graveto de gente, ele diz, meu amigo, se você fica criticando o bot, entra no ringue e vê como é que é difícil de fazer as paradas. E a gente tem que dar uma palmatória. O que esse pessoal faz é muito difícil. Então a gente, às vezes, precisa pegar um pouco mais leve com relação a algumas coisas. Mas eu vou criticar mais gente aí pra frente, tá? Porque realmente esse Raw foi medonho em matéria de bots. Agora o Yoki Natsu vai inaugurar a fase da gente falar sobre o Finn Balor, né? Um dos queridinhos da IWC. E aí teve lá o Finn Balor, conseguiu cavar uma luta pelo campeonato mundial peso pesado contra o CM Punk na Elimination Chamber. E aí ele é o primeiro, tiveram vários comentários sobre isso, mas eu queria trazer o dele. Ele diz o seguinte... Fala, titio, vem falar sobre o Finn Balor. A cada semana que passa, eu acho o face turn dele está cada vez mais próximo. A primeira volta do antigo time song dele. E as últimas conversas no backstage com a Judgment Day. Já faz uns 3 ou 4 anos que ele virou Rio, já tá na hora de um face turn. Abraço, titio, sucesso. Yuki, que é um dos patrocinadores master do nosso canal, né? Tá sempre colaborando com a gente lá nas nossas lives. Lá de Portugal, aliás, um grande abraço a todos os nossos amigos que não são brasileiros, mas que acompanham o nosso canal, né? Nossos amigos de Portugal, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, toda a comunidade lusófona no nosso planeta, além dos brasileiros que estão em outros países. Tem gente que acompanha a gente dos Estados Unidos, da Itália, do Japão. Então é muito legal de ter todos vocês aqui conosco. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Com relação ao comentário do Yuki, eu tô contigo e não abro, Yuki. Eu acho que o Finn Balor tem que tornar face, tá? Eu acho que já tá na hora, eu acho que a WWE precisa colocar o Finn Balor como face, mas eu acho que não vai ser agora justamente por causa dessa feud, entendeu? E cara, é complicado porque o Finn Balor é um cara que você vê que tem valor.
Ele ainda luta pra caramba, ele ainda tá no shape, mesmo ele não tendo a maior estatura da face da Terra, ele consegue ultrapassar essa barreira com a sua qualidade no ringue. Ele proma bem pra caramba, tem um personagem legal, mas infelizmente a gente não consegue ver isso tudo isso tudo traduzido em títulos, infelizmente, né? Então, assim, a minha esperança é, de repente, a WWE resolver investir no fim. Só que é muito engraçado, todo início de ano eles fazem isso. No ano passado eles fizeram a mesma coisa. Eles investiram no Finn Balor no ano passado também. É sempre no início do ano. E depois esquecem o cara. Eu espero, sinceramente, que a WWE invista no Finn Balor em 2026. Tá? Quem dera ele pudesse ganhar o Money in the Bank, mas eu ainda acho que o dono vai ser o Dominic Mysterio. Então, seria ótimo ter o Finn Balor como Money in the Bank e ele ganhando o título lá na roubalheira, na ladroagem. Mas, cara, sei lá, meu amigo, sei lá, não tenho a menor ideia, tá? Assim, e considerando que o CM Punk tá meio desacelerado agora no fim da carreira dele, por que não botar o Finn Balor que, pô, o cara corre e dá volta em torno do CM Punk, né? Mas eu entendo, o CM Punk tem um cartaz perante o público muito maior do que o Finn Balor, mas eu adoraria o Finn como campeão. Talvez tenha um caminho, tá? Vou falar sobre isso agora. O Gina, né? Gina The Genius, ele vai falar o seguinte: puxa vida, cara, não que eu queira Finn Balor e Punk de novo, mas com a luta da WrestleMania já confirmada, fica meio óbvio que o Punk vai reter de novo. E também parece que, como o Roman não vai aparecer muito mais, estão dando essa field pro Punk ficar ocupado, mas pelo menos com certeza vai ser uma luta boa de assistir. Pois é, esse é o óbvio, tá? É o óbvio, é o que está cravado na pedra para o que vai acontecer. O CM Punk vai derrotar o Finn Balor lá em Chicago, vai reter o título e vai seguir para enfrentar o Roman Reigns na WrestleMania. Beleza. Esse é o caminho óbvio, esse é o caminho que todo mundo sabe que vai acontecer. Mas tem um outro caminho. Tem um outro caminho que o Gilberto Gregório trouxe pra gente. Ele diz o seguinte: tiozão, eu tô achando muito estranha a história do fim. No Raw, ele falou até do Roman. Acho que pode ter a possibilidade de ter uma triple threat na WrestleMania entre o CM Punk, o Finn e o Roman. E aí o Leonardo Lira ainda complementa, pro Finn levar o pin. Pois é. E se a WWE não quiser que CM Punk e Roman Reigns percam a luta? Pelo menos tomando o pinfall. E se eles quiserem preservar a aura dos dois, fazendo com que esse título da WrestleMania mude de mãos, sem que um dos dois tome o pinfall ou a submissão? A solução para essa seria fazer uma triple threat, né? E fazer exatamente isso que o Leonardo fez. Falou aqui. Botar o Finn Balor na luta para tomar o pinfall. Pois é. Agora, sabe o que seria mais intrigante? Seria como essa luta poderia acontecer. Sabe como? Fazendo o Finn Balor ganhar o título em Chicago. Imagina. Vejam o cenário. Finn Balor e CM Punk vão para a Elimination Chamber. Elimination Chamber em Chicago, na terra do CM Punk. Depois de uma bela luta, o Finn Balor vai e, seja lá como for, com que situação, com que salseiro, com que motivo, ele consegue fazer o pinfall no Punk e consegue vencer a luta. Agora nós temos um Finn Balor campeão mundial peso pesado, nós temos um CM Punk, dependendo do final da luta, com motivos para uma revanche, e temos o Roman Reigns, que é o desafiante vencedor do Royal Rumble. O que a gente faz então? Triple Threat na WrestleMania, Finn Balor entrando como campeão, CM Punk e Roman Reigns entrando como desafiantes. E aí, se a WWE quisesse dar o título pro Punk ou dar o título pro Roman, eles não precisariam fazer o pinfall um em cima do outro, bastaria fazer o pinfall em cima do Finn Balor. Finn Balor sairia com um reinado de campeão mundial a mais, deixaria a IWC feliz. CM Punk e Roman Reigns não precisariam tomar o pinfall para perderem a luta. Os dois ficariam felizes e a fanbase também ficaria feliz. Quem iria vencer, Punk ou Roman? Não sei, mas com certeza esse seria o resultado. Olha, tá aí um fantasy booking que eu gostaria que acontecesse, hein? Vai acontecer? Não, no chance in hell. Mas que seria legal, seria, né? Agora, nós temos os comentários sobre o Jey Uso. Ih, rapaz, a gente tava falando de bot, né? Pois é.
Jey Uso boteou de novo e não foi só uma vez na luta não, tá? Mas a mais grosseira foi o super kick que ele foi dar no Oates. O Oates estava na posição... Eu detesto usar esse termo, né? Mas ele estava de 4 no ringue, né? E aí o Jey Uso foi mandar o super kick. Quando ele mandou o super kick, ele literalmente errou por um meio metro, tá? O que aconteceu ali na hora é o que o Gabriel Brito tá dizendo aqui, tá? E a gente vai falar sobre isso agora. Felipe Manarte, infelizmente, inicialmente eu achava que os botes bizarros do Jey Uso eram por nervosismo, pela pressão de estar sozinho, num cenário que era de muita importância, mas pelo desempenho atual dele e pelo que vem postando nas redes sociais, parece que jogou a toalha e só está esperando ser demitido ou o contrato acabar mesmo, nem está se esforçando minimamente. Já o Gabriel diz, com todo respeito, acho que o bote foi do Oates. Ele claramente abaixou a cabeça. Depois do que aconteceu com o Chris Benoit, a WWE se tornou mais cautelosa com essa questão de golpes na cabeça. Não estou defendendo o Chris, porém acho válido lembrar dessa questão sobre golpes na cabeça. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. O Super Kick é um dos golpes mais seguros que tem na WWE e na luta livre mundial. Sabe por quê? Porque o golpe nunca pega de verdade. O golpe, geralmente, ele é dado aqui assim no peito ou aqui assim no queixo, muito de leve, tá? E o barulho que você ouve do impacto do super kick geralmente vem do atleta dando um tapa na coxa. Tipo assim, ó. Ele vai dar um tapa na coxa e com esse barulho... Nossa, minha coxa agora ficou vermelha, tá doendo pra caramba. Quando ele dá esse tapa na coxa, o barulho do estalo é o barulho que simula o barulho do chute, tá? Os lutadores adoram fazer isso. O Drew McIntyre também faz isso quando ele dá o Claymore. Né? Ele dá um tapa na coxa e aí parece que o golpe é muito mais impactante do que ele é de verdade. Então, eu não acho que o Oates abaixou a cabeça porque ele ficou com medo de tomar o super kick, não. Tá? É porque realmente ele abaixou a cabeça e o Jay deveria ter direcionado o chute, só que ele botou o chute para cima. Ele errou completamente. Tá? Ele errou completamente. E você vê na hora que ele errou. E eu acho que assim, esse tipo de erro, cara, se fosse um golpe complexo, vamos pensar no golpe da Rhea, vamos lá. A Rhea, quando ela bote aquela cadeira elétrica na Lyra, que ela cai antes da Ivy, cara, ela tava de costas pra Ivy. E na hora da queda, ela cai direitinho, né? Agora vamos pensar num bote. Quem assistiu a NXT ontem sabe. A Sol Ruka foi finalizar a luta mandando um Soul Snatcher na Kendall Gray. Só que o golpe não encaixou. A Kendall Gray caiu no ringue e a Sol Ruka caiu por cima dela. Foi a primeira vez que eu vi a Sol errando o Soul Snatcher. Mas é o mesmo problema, é a mesma situação, porque a Sol, ela literalmente tá de costas para adversária, e quando ela manda o golpe, ela fica de ponta cabeça. Então é muito difícil de ela corrigir o movimento no ato. E ali não tinha como. A Kendall simplesmente errou, ela não voou corretamente para tomar o Soul Snatcher e acabou caindo de cara no chão e a Sol caiu por cima dela. Acabou que o golpe ficou bonitinho. Então, nesses casos, nessas situações, não tem como você culpar muito a pessoa que executa o golpe. Por quê? Porque ela, cara, não tá vendo o que tá acontecendo, né? Ela tá indo às cegas, tá? Seria a mesma coisa, por exemplo, de uma lutadora que tá mandando um moonsault e aí a outra lutadora se posiciona errado no ringue, né? E aí quando ela vai dar um moonsault, ela erra, né? Por quê? Porque tá uma posição ruim da lutadora que tá no ringue, né? Como ela tá de costas e ela pula de ponta cabeça, é muito difícil de acertar a distância correta. Nesse caso aqui do Jey Uso, cara, desculpa, ele tava de frente pro Oates. O único trabalho que ele tinha era levantar a perna e empurrar ela um pouquinho para parecer que ele estava dando um chute, porque é isso que ele faz. Ele não dá um super kick com grande altura, amplitude e impacto, como por exemplo o Shawn Michaels dava. Né? Ele simplesmente dá uma levantadinha na perna. A perna dele hoje em dia não passa nem da cintura. Quando ele dá o super kick, ele não dá geralmente o super kick na cara, ele dá o super kick no abdômen ou no peitoral do adversário. Então, quando a gente vê essa situação, cara, realmente parece que o Jay chutou o pau da barraca. Ele não tá se esforçando. Não está se esforçando. Pelo menos não parece estar se esforçando. Se ele tá lesionado, se ele tá com algum problema, a gente não sabe. Mas ele parece não estar se esforçando, cara. Porque são erros bizonhos, entendeu? Uma coisa é você tá de ponta cabeça, de costa para adversário e você errar o golpe. Outra coisa é você tá de frente para ele, você só precisa levantar sua perninha meio metro do ringue para poder fingir que tá dando um chute no adversário e você ainda assim errar por uns 30 centímetros, cara. Então, assim, é indefensável, meu irmão. Esse caso é indefensável. Todo mundo que eu vi detonou o Jey Uso por causa disso. E não é uma coisa de alta complexidade, é uma coisa que eu poderia fazer aqui em casa no meu sofá, cara. Entendeu? Então, assim,
Não tem como, não tem como. Eu acho que o Jey Uso ele chegou numa situação totalmente assim. Eu acho que já tá na hora da WWE pegar o Jey e o Jimmy. E o coitado do Jimmy vai sofrer também, né? Faz o seguinte, pega o Jimmy, bota ele pra cuidar da Naomi e do filho deles. Tira o Jey da televisão também, cara, e bota ele na geladeira um tempo. Bota ele na geladeira um tempo. Nem que ele vá lá pro Performance Center e vai treinar um pouquinho, tá? Porque do jeito que tá, não dá, cara. Ele tá precisando de um descanso. Ele tá precisando, não sei se ele tá estafado, se a cabeça dele tá perdida, eu não sei. Do jeito que tá, cara, não vai ter salvação, não. Não vai ter, não. E aí, cara, é aquele negócio. O contrato dele vai vencer, daqui a pouco a WWE vai estar perdendo ele pra AEW. Não que ele vai lutar grandes coisas na AEW, não, tá? Mas enfim. Agora, o Sandros, ele trouxe um comentário que não tem nada a ver com o Raw, mas tem a ver com a condução do canal, e aí eu queria trazer um comentário aqui pra vocês. Ele diz o seguinte: tem que liberar a live pra todo mundo igual era antes, não só pra membro, vai perder muito seguidor assim. Bom, vamos lá. Ele tá se referindo ao fato de que quando a gente faz as nossas lives, antigamente a gente deixava a gravação da live no canal, certo? E ultimamente o que eu tenho feito é pegar o show e assim que termina o show eu pego a gravação da live e boto na área de membros, tá? Por que eu tenho feito isso? Muita gente pode estar se perguntando, mas essa foi a primeira vez que alguém questionou isso. Eu até respondi nos comentários, mas eu vou trazer a resposta, tá? Quando a gente deixa esse vídeo da live no algoritmo, né, ele aparece na tela frontal de todo mundo. E aí o que acontece é que a maioria das pessoas não clica nesse vídeo. Por quê? Primeiro, já assistiu a nossa live. Segundo, porque não tem as imagens do show. Terceiro, porque, cara, eles não curtem esse tipo de conteúdo. E quarto, porque o vídeo é muito longo. O que acontece? O CTR dele é baixo e a taxa de visualização do vídeo é baixíssima. Então o que acontece? O YouTube não entrega esse vídeo. Não entrega. O vídeo ele fica no ar, ele pega pouquíssimas visualizações. Quando ele pega mais visualização? Quando tem alguma coisa brutal que acontece durante o show. Por exemplo, quando o Drew McIntyre ganhou o campeonato da WWE. Nesse caso, o vídeo pega um pouquinho de visualização. Mas só quando a galera bota no ponto, porque eles querem ver a minha reação. Né? Então o pessoal bota lá no ponto para ver minha reação. E aí eles assistem aquele pedacinho e depois pulam fora do vídeo. Só que quando a gente faz isso e a gente deixa o vídeo lá, ele não impacta só o vídeo, ele impacta todos os outros que a gente botou no dia anterior. Porque aquele vídeo, ele ocupa o espaço de um outro que a gente botou que estaria performando melhor. Por mais que ele dê uma queda no primeiro dia, no segundo dia ele dá uma retomada. Só que se eu deixo a live ao vivo, ele ocupa o lugar de um desses vídeos que estaria performando muito melhor do que o vídeo da live. Tá? Então, por conta disso, eu tenho colocado o vídeo direto para a área de membros, para justamente não atrapalhar a distribuição dos demais vídeos do canal que performam melhor e que são prejudicados quando o vídeo da live entra no ar. E aí, por que eu não estou tirando ele completamente ou estou deixando ele na área de membros? Bom, primeiro, para valorizar os membros do nosso canal, porque são pessoas que investem o seu dinheiro. Por mais que seja o valor de uma latinha de Coca-Cola por mês, ainda assim é um valor que as pessoas investem no nosso canal. E aí, por eles investirem no nosso canal, eu entendo que eu devo entregar valor para eles. Então, eu botar a live para eles poderem ver depois, primeiro, não afeta a entrega, porque somente quem é membro do canal vê a thumbnail da minha live. Então, eles podem chegar lá e ver as minhas reações gravadas. Eles ganham valor porque eles investiram no nosso canal o valor de uma latinha de Coca-Cola e eu não estrago a distribuição dos outros vídeos gratuitos para todo mundo. Então, se você quer ver a minha reação da live, cara, a melhor coisa que você tem duas opções. Ou você assiste a minha live ao vivo, ou você contribui. Cara, é R$5, meu irmão. É mais barato que isso aqui. Entendeu? É mais barato que isso. R$5 por mês. A gente às vezes gasta tanto com tão pouco no dia a dia e tudo mais. E aí quando você contribui para cá pro canal, você na verdade você está contribuindo para que eu possa continuar fazendo meu trabalho. Entendeu? E é muito pouquinho. Eu nem boto pro plano mais caro e tudo mais. É R$5, cara. Tu pega R$5, são moedinhas que tu encontra no teu carro. E aí você pode ver a live gravada. E com relação a perder seguidor, cara, eu tô com 10.479 seguidores. Nos últimos dias, desde que eu comecei a adotar essa estratégia, o número de seguidores que eu tô ganhando por dia aumentou. Sabe por quê?
porque o YouTube está entregando os meus outros vídeos muito mais do que os meus vídeos de live. Os vídeos de live eu só ganho inscrito no dia. Depois, quando o vídeo fica lá, eu não ganho ninguém. Agora, já os outros vídeos, quando eles esticam no algoritmo do YouTube, o algoritmo do YouTube começa a distribuir para mais gente, as pessoas descobrem o nosso canal e se inscrevem. Então, não, eu não estou perdendo seguidor, eu estou ganhando seguidor com essa estratégia. E é por isso que eu vou mantê-la, para poder valorizar quem é membro do nosso canal e também para melhorar a entrega dos nossos vídeos, tá? Mas de qualquer forma, obrigado pelo seu feedback. Eu sempre analiso e tudo mais, tanto é que quando eu vi o seu feedback, eu fui analisar, fui ver as métricas para poder ver se estava realmente dando certo, e sim, está dando muito certo. Então a gente vai manter essa estratégia. E agora, para terminar o nosso vídeo, aquele nosso comentário engraçadinho, cara, teve tanto bot nesse show que até os comentaristas em português botearam, né? O Emanuel falou Becky Lynch versus AJ Styles, né? Na hora que teve o segmento da Becky Lynch com a AJ Lee, o Marco Alfaro, né, acabou se confundindo e falou AJ Styles. E aqui, cara, eu não vou culpar ele porque tiveram várias vezes durante o ano passado, quando o AJ Styles voltou a lutar com uma certa frequência, e quando a AJ Lee voltou, cara, eu chamava a AJ Lee de AJ Styles, chamava o AJ Styles de AJ Lee, eu chamava o AJ Styles e o Dragon Lee de AJ Lee, entendeu? Então é assim, uma confusão, um salseiro tão grande que, cara, eu não vou culpar eles. Agora, chamar o Old Cutter do Devon Evans de RKO aí já é demais, aí... Assim, é a coisa de ver qual é o nome do golpe do cara, né? Ah, é semelhante? É semelhante. Não é igual, é semelhante. É um cutter. O RKO e o Old Cutter são variações do cutter, assim como o Cody Cutter, que ele pula da segunda corda, o Cody Rhodes. Mas o nome do golpe é Old Cutter, tá? Mas é isso, ainda assim respeito muito ao Marco Alfaro e ao Roberto Figueroa, que fazem um trabalho muito bom. Fazer tradução simultânea de show da WWE é extremamente difícil, eu sei, porque eu tento fazer no nosso canal e, cara, é muito difícil. Por isso que eu respeito demais a eles e espero que eles continuem fazendo esse excelente trabalho, transmitindo shows em português para aqueles que não têm condições de assistir em inglês. E aí a gente tem que valorizar, porque significa que a WWE está investindo para que nós brasileiros tenhamos o show em nosso idioma. Então que continuem assim. Continuem assim. Mas se a WWE quiser me contratar para narrar Evolve, eu narro. É só me chamar que eu narro Evolve, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Esse foi o nosso Sincerão de hoje. Eu quero saber as tréplicas de vocês. Coloquem aqui nos comentários. Lembrando de ser respeitosos, tal. Não precisa esculhambar ninguém, não. Não precisa esculachar ninguém, não. Aqui, todo mundo tem voz, beleza? E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype no vídeo resumo do Monday Night Raw para ver se a gente entra no top 100 com ele também. E assista e maratone todos os nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.